Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária, lição de número 6, da nossa revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos falando sobre as sutilezas das ideologias contrárias à família. Então, a nossa leitura diária hoje, dia 3 de agosto, quarta-feira, está em 1 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 2, que diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 12, diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. A monogamia tem como princípio bíblico o casamento, tá? Então veja que dentre várias recomendações que Paulo deu para o exercício do santo ministério, no caso aqui se referindo aos diáconos, e isso vale também para todos os outros obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, e cooperadores, e também, claro, para todo cristão, tá? Que ele deve ser casado, tá? no que tange ao casamento monogâmico, que nós já falamos aqui, e também governar bem a sua casa, Governar bem a sua casa significa administrar bem as questões espirituais do lar, inclusive essa batalha espiritual que a família vem sofrendo. O inimigo não tem brincado, o inimigo tem sutilmente, sorrateiramente, lançado muitas coisas com o foco de destruir a família tradicional. E nós que somos conservadores, nós que estamos fundamentados na palavra, não permitiremos que isso atinja as nossas famílias. Amém, meus amados irmãos? Tá? Então, hoje, nós vamos para o tópico de número 2, que fala sobre o fundamentos da família cristã. Na verdade, nós já comentamos sobre isso, que o casamento ele é monogâmico e heterossexual. Mono vem de um, e gâmico vem de gamia, de casamento. A proposta de Deus é um só casamento, ou um só marido para uma só mulher. Na verdade, nunca foi a vontade primária, a vontade de Deus, a poligamia, a bigamia, o concubinato ou qualquer outra prática que a gente vê, até mesmo registrada na Bíblia, mas que quando Jesus ele foi indagado pelos fariseus lá em Mateus 19 acerca do casamento, se o homem podia repudiar sua mulher por qualquer motivo, Jesus então remete eles ao princípio. O que o Criador diz no princípio? Nós já falamos aqui das leituras de Gênesis 2:24, ou seja, Jesus conduz eles à reflexão, a refletir lá no princípio, ou seja, qual é o princípio de Deus para a família? Qual é o princípio de Deus para o casamento? É o casamento monogâmico heterossexual, ou seja, entre sexo oposto, entre homem e mulher, tá, irmãos? O que a gente vê aí são arranjos, tá? Que reflete a pecaminosidade e a depravação e o distanciamento das pessoas de Deus, quando a gente vê união entre dois homens, duas mulheres, enfim, as muitas outras concepções das chamadas orientações sexuais que a gente vê aí, E o casamento é indissolúvel e confessional, ou seja, indissolúvel é porque é os votos. Quando eu me casei, por exemplo, foi o que eu declarei para minha esposa, com a qual eu já vivo há 22 anos para a glória de Deus. Nesse ano nós completamos 22 anos de feliz união conjugal, e foi o que eu falei para ela. Eu disse para ela, e também ela disse para mim, que nós nos amaríamos na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Então, quando você confessa isso, quando você faz esse ato confessional, você verdadeiramente está fazendo uma aliança, e compete que nós cumpramos. É por isso que nós evangélicos, nós pentecostais, conservadores, somos sim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou conservador. Nós sim valorizamos muito o casamento.
tá? Apesar de o mundo ter banalizado, porque o casamento, papai e mamãe são fundamentais, principalmente para a construção da estrutura sócio-psico-emocional dos filhos, a orientação da família, tá? Então, a palavra de Deus nos deixa bem claro a respeito disso. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são os fundamentos da família cristã. Que possamos a cada dia, meus amados irmãos, estarmos arraigados e fundamentados nessas verdades bíblicas. Jamais nos apartar dela, manter-se firmes na simplicidade do Evangelho, porque estamos entrementes a uma batalha espiritual terrível e nós temos que lutar com as armas espirituais, a arma da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então nós devemos nos defender com o escudo da fé de todos esses ataques e também atacar com a palavra de Deus, professando ela, obedecendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, recebendo ela com alegria no coração e procurando cada dia andar de acordo com os seus mandamentos e doutrinas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.